Beleza, pessoal? Eu sou o professor Paulo, professor de Geografia, aula 4 do 7º ano, População Brasileira. Então, veremos nessa aula a correção das atividades em relação à aula 3. Desenvolver e aplicar. Então, aqui é muito simples. Tá? Vocês vão analisar a evolução da população brasileira. Uma continha básica de mais e menos entre os anos que está pedindo ali. Então tem ali, quanto aumenta a população em 1872 e 2010? População, o que aconteceu? Aumentou o número de pessoas. Simples. Você vai fazer ali o cálculo, vai colocar a resposta ali. Questão número 2. O aumento da população foi maior entre 1900 e 1920? 1900 e 1940? Ou foi entre 1920 a 1940? Onde ocorreu esse aumento, você vai fazer as continhas ali, ocorreu entre 1900 e 1940. Foi onde ocorreu esse aumento, o maior entre a população brasileira. Isso perante aquela tabela. Questão número 3. Em que período ocorreu o aumento mais expressivo da população? Então, depois de ter feito todos os cálculos, mais expressivo foi entre 1980 e 1991. O outro, desenvolver e aplicar. O outro, você vai ter que analisar as duas pirâmides. A de 80 e a de 2010. A de 1980. O Brasil era considerado um país jovem. A base da pirâmide, entre crianças ali, era larga em relação aos adultos e aos idosos. A de 2010, a base da pirâmide já está estreitando. Já tem um equilíbrio entre jovens e adultos. E um aumento, querendo não querer, expressivo em relação de 80 de idosos. Você vai descrever a pirâmide etária de 1990, então você vai colocar ali que a base é larga, que o número de crianças é expressivo em relação de jovens, adultos e idosos. Então está aqui a resposta, você pode conferir ali no seu caderninho, se está certo, coloca certinho do lado. Questão 2, descreva a pirâmide etária do Brasil de 2010. Mesma coisa, o professor já fez isso anteriormente ali, que a base da pirâmide ela está estreita, a parte de jovens e adultos está assim, bem parecida, está equilibrada, e a de idoso aumentou um pouquinho. 3. Como está a base da pirâmide de 2010 em relação à de 1980? O que isso representa para o governo? Então você vai analisar as duas, mas a de 1980, o governo tem que se preocupar com o quê? Em preparar um mercado de trabalho, porque ele sabe que aquele número de crianças e jovens, daqui a alguns anos, eles vão estar inseridos no mercado de trabalho. Então ele tem que preparar para isso. Já de 2010, claro que você tem que ali envolver a parte da saúde e da educação para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Ele tem que ter um planejamento, então ele tem que se planejar para colocar todas essas pessoas no mercado de trabalho. Onde tem ali, vai ter um equilíbrio. Questão 4. Houve um aumento ou diminuição nas faixas etárias que caracterizam os jovens e adultos? Então, o que isso representa para o governo? Então, aqui agora, o professor vai ler aqui. Na faixa de 15 a 19 anos, então, o que aconteceu? Diminuiu. Nas demais faixas, houve um aumento. Então, por quê? Essas crianças, elas foram, para a faixa adulta e os adultos para a faixa dos idosos. Para o governo, o que significa? A necessidade de maior oferta de emprego. Já comentei isso antes. Então ele tem que ter uma maior oferta de emprego para inserir essas pessoas, esses jovens, no mercado de trabalho. Porque principalmente onde que eles vão? Setor secundário e terciário. É uma questão de setores econômicos. Beleza, pessoal? O interação.
da página 242. Aqui também, você tem que pegar aqui população, né, absoluta, dividir pelo território, vai dar um número de habitantes por quilômetro quadrado. Você tem, queira ou não queira, você tem que fazer a continha ali. Vamos lá. Claro que o professor não vai fazer a conta aqui no quadro, senão a gente vai perder um tempo. Já vou colocar as respostas. No setor norte, né, 4,2 habitantes por quilômetro quadrado. O nordeste, pegando aqui, população, dividir pelo seu território, 34,15 habitantes por quilômetro quadrado. O sudeste, olha tanto de pessoas por quilômetro quadrado. Lembrando lá aquele mapa da aula 3, a concentração da população brasileira na região sudeste ali, 86,91 habitantes por quilômetro quadrado. A região sul, 47. O centro-oeste, 8,75. Aqui, pô, professor, mas lá na frente estava 24. Por que agora aqui está 22? Porque esse quadro da atividade é o censo de 2010. É o número total de pessoas no Brasil. A gente já está com mais de 200 milhões. Aqui a gente tem que fazer conforme os dados de 2010. Aqui, praticamente é a mesma coisa. Você vai observar a tabela, população de 2017, território, vai dar aqui. Não vamos ficar falando uma por uma. Vocês já têm aqui a resposta. Tanto é que o senhor colocou aqui, hoje o Brasil está com 24,40 habitantes por quilômetro quadrado. Não vamos ficar perdendo tempo. Questão número 2. Então, você vai comparar os resultados das duas tabelas, das duas densidades demográficas, e vai colocar aqui algumas respostas. Letrinha A. Que região teve o maior aumento da densidade demográfica no período de 2010 e 2017? E qual foi esse aumento? Então foi a região sudeste, com 7,13%. Você vai ter que pegar a densidade demográfica, né, ali das duas tabelas, vai diminuir e vai ver o que vai sobrar. Então teve esse acréscimo aqui de uma tabela para outra, 2010 e 2017, se eu não me engano, as duas tabelas. Questão B. Qual região teve o menor aumento da densidade demográfica no período de 2010 e 2017? A região norte, com um acréscimo apenas de 0,53 habitantes. A C. Qual foi o aumento das demais regiões? Aí você vai fazer o cálculo de cada uma e vai colocar qual foi o aumento. Vamos colocar aqui da nossa região sul. Na nossa região sul foi apenas de 3,92 habitantes. Tá? Mas tem de todas as regiões ali. Questão 3, página 245. A população brasileira está desigualmente distribuída no território, estando mais concentrada nas áreas perto do litoral e menos no interior. Isso eu já comentei na aula 3. Comparando a densidade demográfica das regiões do Brasil de 2010 e 2017, essa desigualdade continua? Continua. Né? A população continua concentrada na região ali da área litorânea, onde estão as principais indústrias, o principal centro comercial se encontra ali, é fácil escoar suas mercadorias, então por isso que continua essa desigualdade. Hoje em dia, com as dificuldades de morar no interior do país, assim, mais para o interior, né, a parte de rodovias, tem as florestas, então fica muito difícil. Então, a pessoa continua morando nessa faixa litorânea, porque todo mundo vai o quê? Em busca de melhores condições de vida. Você vai conseguir ter isso aonde? Onde tem uma região mais urbanizada. Questão 4, está na página 246. As regiões Sudeste e Sul apresentam as densidades demográficas mais expressivas em 2017, com 94,4 habitantes por quilômetro quadrado e 51,40 habitantes por quilômetro quadrado. Além de a concentração populacional predominar na faixa litorânea, isso é uma herança histórica, lembra que o Brasil foi colonizado por esse espaço aí.
há outros fatores que contribuem para esse aumento. Então o professor já colocou, já tem nas outras questões, a parte da industrialização, o setor secundário e terciário, então o número de pessoas, de habitantes que tem nessa região. Então tudo isso influencia. A pessoa vai em busca do quê? De melhores condições de vida. Então vai em busca do trabalho. 5. Você vai analisar a pirâmide de 2017 e vai comparar com a de 2010 e vai registrar suas conclusões. Então é a mesma coisa que a gente já fez nos outros exercícios. Você vai comparar as duas, vai falar que uma tem a base mais estreita, outra com a base mais larga e assim por diante. Então não vamos ficar ali, né, tá uma resposta esperada aqui, você vai comparar com a sua em casa. Questão 6. Continuamos na página 246, pessoal, não vamos se perder. O que significa um país populoso e povoado? Né? E um país populoso e pouco povoado? O professor já falou lá no começo da aula 3, né, sobre populoso e povoado, número de habitantes por quilômetro quadrado, número de pessoas por todo o seu território. Então vamos lá, vamos colocar uma resposta esperada para facilitar para vocês. Professor, ainda está um pouco perdido, não conseguimos entender. Um país populoso e povoado tem alta quantidade de habitantes, que é a população absoluta, né? E elevada densidade demográfica. Então, o território desse país provavelmente é pequeno, tem uma grande população, vai pegar a população absoluta, dividir pela sua área territorial e dar esse inchaço. Possivelmente, né, não tem um território tão extenso, como eu comentei. Já outra questão. Já um país populoso e pouco povoado tem uma quantidade, né, de habitantes, mas tem baixa densidade demográfica, que é o caso do Brasil, pelo tamanho do seu território. Ele tem uma expressiva população absoluta, mas baixa densidade demográfica, pelo tamanho do seu território. Lembrando que o Brasil é distribuído de forma irregular. Questão número 7. A população brasileira, economicamente ativa, está trabalhando no setor terciário, 69,3%, setor secundário, 20,8% e setor primário, 9,9%. O que essa distribuição pode retratar no Brasil? Cite alguns exemplos, né, de atividades desenvolvidas no setor terciário da economia. Então, o setor terciário, prestação de serviço. Secundário, são as indústrias. E o primário, a parte da agricultura. Então, o Brasil está o quê? Né? A concentração dos trabalhadores está no setor secundário e terciário. Isso indica o quê? Uma alta taxa de urbanização. Lembra lá na parte de história, ou mesmo em geografia, que tem na Revolução Industrial, o êxodo rural, as pessoas saem do campo, indo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então tem tudo isso. E, deixa eu ver aqui, pois a população está concentrada, isso aí. E uma pequena parte da população está no setor primário, né? Poucas pessoas no campo. Considerando, pessoal, que ainda o Brasil, queira ou não queira, é um país que vive muito da agricultura, mas só tem apenas 9,9% da população trabalhando nesse setor. E a questão número 8 é de verdadeiro e falso. E depois você vai colocar, né, por que está falso. Então tem ali, a população absoluta indica o número total de habitantes de um país. Estado município. Verdade. Né? População absoluta, população total do seu território ali. O crescimento vegetativo é indicado somente pela soma das taxas de natalidade e mortalidade. Não, é falso. O crescimento vegetativo ou natural de um país é calculado pela diferença entre as taxas, é as diferenças entre as taxas. Então você vai ter lá a taxa de mortalidade, taxa de natalidade. A diferença que é o crescimento vegetativo. A taxa de natalidade refere-se ao número de nascidos vivos e a população total de um ano? Em um ano? Sim. Tá? Já comentei isso na outra aula. E a taxa de mortalidade refere-se ao número de mortes e a população total em um ano? Verdade também. Questão número 10. Você tem que ler o texto
né, sobre a taxa de mortalidade infantil no Brasil. E depois responder duas perguntas. Uma é uma pesquisa, né, explique o que é taxa de mortalidade infantil. Então você vai pesquisar lá o que é taxa, é o número de crianças que morrem no período de 1 ano, aí você vai multiplicar por 1000, isso, aquilo, vai dar lá a porcentagem. E a B, o que significa o dado de que a taxa de mortalidade infantil brasileira diminuiu em 22 anos? Ah, significa o quê? Que as pessoas acabaram tendo melhores condições de vida, as pessoas deixaram, né, de viver em situações precárias. Ainda precisa melhorar muito, mas a parte do saneamento básico melhorou. Então, tem várias características para isso ter diminuído. Beleza, pessoal? Lá no final, na página 248, vocês têm lá um mapinha mental para preencher, né, para reforçar os seus estudos. Atividades para casa. Atividades do AVA, né, vai ser liberado atividades do AVA para vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.